Boa noite a todos. Em alguns instantes vamos dar início à nossa live. Boa noite, Zeno. Feliz de contar com a sua presença aqui. Daqui a pouquinho iniciamos. Jorge Nogari, muito obrigado pela presença. Nosso amigo Jorge, grande leiloeiro. Começamos. Boa noite, Zeno, boa noite. Mais 2 minutinhos e vamos iniciar a live. Vamos falar sobre liderança. Liderança transformadora. Boa noite, Jorge. Obrigado pela presença mais uma vez. Sempre uma honra. Liderança é um assunto que não se esgota. Temos boas notícias hoje sobre liderança. Pelo meu relógio, aguardamos mais 1 minuto. Na verdade, 1 minuto e meio. E aí, efetivamente, começamos. Eu já vou colocar meu telefone aqui nos comentários. Muito bem. Boa noite, Dr. Rodrigo. Obrigado pela presença. Não seria o mesmo sem você. Muito obrigado. Pessoal entrando aí. Começamos em instantes. Vinte segundos para início. Aí damos start à nossa live sobre liderança transformadora. Marabiane. Boa noite, Marabiane. Muito obrigado pela presença. Fico muito feliz com a sua presença na live. Cinco segundos para o lançamento. Ok. Início oficial, boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a todos que nos acompanham na live. Quem quiser pode mandar perguntas aí, tem o íconezinho para perguntas. É até melhor mandar nas perguntas do que nos comentários, às vezes passa batido o comentário, mas tem os 2 canais. Muito bem. Para quem não me conhece, acho que a maioria aqui me conhece, meu nome é Alan Santana, eu trabalho com treinamento na área comportamental, vendas, liderança, gestão do tempo. O assunto dessa live, liderança transformadora, por que esse título? Os treinamentos que eu faço em liderança, palestras, cursos, normalmente têm um título diferente, ou é liderança eficaz, ou é liderança e gestão de pessoas. Por que demos esse título para a live? Em função de um comentário, uma ideia que eu sempre trabalho nos treinamentos, que uma das principais missões do líder é ajudar as pessoas a alcançarem um nível de desempenho que elas não alcançariam sem a atuação do líder. Vou repetir porque é importante. Os líderes têm diversas missões e daqui a pouco nós vamos falar de 5 das principais missões dos líderes. Mas uma das mais importantes, quero já deixar claro aqui, é mudar o comportamento das pessoas. Boa noite, Mônica, obrigado pela presença. Mudar em que sentido? Levar as pessoas a fazerem sacrifícios que elas não fariam, a aprenderem algo que não aprenderiam, a desenvolverem habilidades que não iriam desenvolver, a interromperem comportamentos destrutivos que elas sustentaram ao longo dos anos. Uma das principais missões de qualquer líder é
transformar o comportamento de pessoas. E se ele não consegue fazer isso, ele não é líder, só é chefe. Líder e chefe não são a mesma coisa. Não adianta estar escrito no crachá do cidadão, superintendente, comandante, ou seja lá o que for, se ele não exerce efetivamente influência sobre as pessoas, se ele não é capaz de levar as pessoas a de bom grado fazer aquilo que ele espera. Quando eu falo em bom grado, não vamos confundir as coisas, ninguém está excluindo a situação de pressionar em algum nível as pessoas, cobrar delas, ou criticar pessoas, ou até punir pessoas. Isso faz parte da equação, desde que exercido com inteligência, com equilíbrio. Mas a chave da liderança sempre foi e sempre será afetiva. Liderança é um fenômeno afetivo. O que eu quero dizer com isso? Júlio César era amado pelos soldados, eles fariam o que ele pedisse, iriam com ele para onde ele fosse, desde que humanamente possível. Também estava claro para cada soldado, para cada centurião, que César os amava. Mas liderança é uma relação afetiva. E afetiva em que sentido? Depois a gente vai aprofundar isso. Mas quando as pessoas gostam de mim e eu peço para elas fazerem algo, o que acontece? A resposta é óbvia. A não ser que seja algo que a pessoa simplesmente não seja capaz de fazer, ou fora do alcance dela, ou algo que contrarie muitos princípios dessa pessoa, ela fará. Então, uma das primeiras missões, um dos primeiros objetivos na liderança é conquistar afetivamente o grupo de pessoas que eu lidero, para aumentar a minha influência sobre essas pessoas. Vamos voltar um pouco para o começo, e a gente começa a discutir o conceito de liderança e estratégias para fortalecer a liderança. Missão do líder: ajudar as pessoas a alcançarem um nível de desempenho que não alcançariam sem a sua atuação. Um grupo de leões liderados por uma ovelha tem muito menos chance do que um grupo de ovelhas liderados por um leão. Muito bem. Primeiro passo agora dentro do roteirinho que a gente tem aqui, ok? Quais são as missões básicas dos líderes, além desta que já mencionei, de levar as pessoas a um desempenho melhor? E depois a gente fala mais sobre afetividade. Primeira missão: coordenar atividades. Isso é meio óbvio. Apesar de ser óbvio, e nós vivemos o problema mais comum, qual é? O líder que faz somente isso. Ele apenas coordena atividades. Não faz nada além disso. Mas tem líder que não consegue fazer sequer isso. É aquele muito ausente, inacessível, a equipe não tem acesso a ele e, consequentemente, obrigado pela presença, Mani. Priscila Gimenez também. Muito bem. Mas, enfim, primeira missão: coordenar atividades. Você faz isso, você faz aquilo, pare de fazer isso, inverta a ordem e por aí vai. Segunda missão: educar pessoas. O líder é, ou deveria ser, permanentemente um educador. E aí tem o papel de identificar as falhas. Onde é que estão as falhas de formação? Onde é que estão as falhas de comportamento das pessoas? E quais são as estratégias que eu vou usar para levá-las à mudança de conduta? Quando eu falo em influência, vamos dar um exemplo, hein? A gente pode trabalhar com vários indicadores para saber se um líder é bom ou não. Para saber se ele ou ela é um bom líder ou não. Um dos indicadores é o que eu chamo de efetividade de resposta. Dei esse nome. O que é efetividade de resposta? Vamos supor que você tenha 20 colaboradores sob seu comando direto. 20 colaboradores. E você pede para eles fazerem cadastro num site. Você diz: olha, todos precisam fazer cadastro nesse site até o dia 10. Beleza. Você fez uma solicitação. Na verdade é uma ordem. Você diz: olha, é obrigatório, todos os 20 colaboradores devem fazer cadastro no site até o dia 10. Quanto por cento deles, ou quantos deles efetivamente vão realizar o cadastro sem que você precise... Boa noite, Eliane, obrigado pela presença. Sem que você efetivamente precise pedir uma segunda vez. Ou depois de passado o prazo, pressioná-los para que façam. E aí vamos transformar isso em percentuais. Você faz 5 solicitações para 20 colaboradores, são 100 solicitações. Dessas 100 solicitações, quantas foram realizadas a contento, no prazo, sem necessidade de uma segunda comunicação? E a gente chama isso de percentual de efetividade de resposta. Se você teve qualquer coisa abaixo de 80%, desculpe, as coisas vão muito mal. Qual era a efetividade de Júlio César? Muito, muito perto de 100%. As pessoas gostavam tanto dele,
respeitavam tanto ele, amavam tanto o César, que quando César pedia alguma coisa para um soldado, para um centurião, ou para qualquer outra pessoa que estivesse sob seu comando, essa pessoa faria o possível e o impossível para atender da maneira mais rápida possível, da maneira como foi solicitado. Aquilo era motivo de orgulho, de satisfação. Essa pessoa respeitava profundamente e amava profundamente seu líder. A gente quer, portanto, conquistar afetivamente as pessoas, e nós vamos discutir isso daqui a pouco. Na verdade, nós vamos focar a live em duas questões básicas, as principais, né? Como conquistar afetivamente as pessoas, que essa é a base de tudo, né? Se os seus liderados não gostam de você, você não é líder, é só chefe, ok? E o segundo, estratégias para levar as pessoas a se comportarem de modo diferente. Quais são as principais estratégias para alterar comportamento? Por exemplo, você tem um colaborador que é cronicamente atrasado. Ele é um bom colaborador, ele faz um bom trabalho, mas ele chega atrasado e isso atrapalha a operação. Outro exemplo, você tem uma colaboradora que é genial. Aliás, eu acompanhei um caso concreto, assim, eu estava prestando consultoria para uma empresa e tinha uma colaboradora que, sem exagero nenhum, ela fazia o trabalho de 3 pessoas na área administrativa. Volto a repetir, sem exagero, eu tenho convicção que se essa moça fosse perdida pela organização, pegasse trabalhadores de desempenho médio, ia precisar colocar 3 no lugar dela para dar conta do que ela fazia. A moça fantástica, só tinha um problema: fofoqueira, o tempo todo fazendo fofoca, o que gerava uma instabilidade dentro da equipe. As pessoas começam a se desentender e gera aquilo que a gente chama de sabotagem passiva. Tá? Existem 2 tipos de sabotagem nas empresas de vocês, não fiquem tristes, tá? Sabotagem ativa e sabotagem passiva. O que é sabotagem ativa? Vamos supor que eu impliquei com o João, porque o João torce pro 15 de Piracicaba e eu torço pro outro time lá. Tá? Muito bem. E aí o João vai almoçar, eu pego o computador dele e formato o HD do computador. Bom, João devia ter backup, tá? Mas vamos supor que não tivesse. Veja, isso é caso de polícia. A gente chama isso de sabotagem ativa. Eu ponho purgante na bebida do cara. Né? É muito raro sabotagem ativa nas organizações. Sabotagem passiva, no entanto, é extremamente comum. O que é sabotagem passiva? Eu vejo o João, né, se batendo no computador, tentando resolver a situação. Eu sei exatamente como resolver, mas eu não digo nada. Eu penso, deixa que se quebre, eu não gosto dele. Doutor Luiz Fernando, obrigado pela presença, uma honra. Muito bem. Mas enfim, sabotagem passiva é um fenômeno comum nas organizações. E qual é um dos motores de sabotagem passiva? Conflitos. Tá? E qual é um dos motores de conflitos? Fofoca. Então, voltando ao caso concreto daquela moça, claro, não vou revelar o nome, ela tinha excelente desempenho operacional, mas era fofoqueira. A organização não queria perdê-la, em hipótese alguma, não queria perdê-la, porque ela produzia muito. Tá? Mas não conseguia lidar com aquele problema. Me contrataram, eu tive algumas reuniões com a chefe dela, nós montamos um dossiê e nos preparamos para uma conversa com a moça e conseguimos alterar o comportamento dela. Mas para isso precisa uma estratégia. E está lá, está trabalhando lá, ela feliz e a organização feliz com o desempenho dela. Tá? Então, voltando lá a indicadores dos resultados que um líder pode produzir, da capacidade do líder. Claro, tem um indicador que é óbvio, que é o resultado do trabalho. As tarefas estão sendo realizadas no prazo, com qualidade, os clientes da empresa estão satisfeitos. Líder sempre lida com um binômio. Qual é? De um lado eu tenho a tarefa, de outro lado eu tenho o relacionamento com a equipe. Vou repetir, de um lado eu tenho tarefa, do outro lado eu tenho o relacionamento com a equipe. Os dois são muito importantes. Tem líder que é muito bom com a tarefa, mas péssimo com o relacionamento. Isto não se sustenta. Chega um determinado momento que a insatisfação da equipe na relação que tem com esse líder é tão grande que a tarefa começa a desmoronar. Isso pode se sustentar por um tempo, mas não por muito. Então não é o que a gente quer. Existe o outro lado. Tem o líder que no contato inicial com a equipe, assumiu a equipe, todo mundo gosta do cidadão ou da moça, super simpático, amigo de todo mundo e tal, mas a tarefa vai mal. Esse dura menos tempo ainda. Se a tarefa for mal, a organização vai se livrar dele. Os líderes, portanto, precisam se preocupar com essas duas coisas, com esse binômio. De um lado a tarefa, de outro lado o relacionamento. Tá? As realizações das organizações dependem absolutamente daquilo que as pessoas sabem e daquilo que elas querem fazer. Isso passa por relacionamento com a equipe. Muito bem. Então, um indicador do desempenho do líder, qual é? Primeiro, resultado operacional, evidentemente. Segundo, efetividade de resposta, que nós já mencionamos. Você fez 20 solicitações,
Desculpe, 5 solicitações para 20 pessoas são 100 eventos. Quantos desses eventos foram atendidos sem que houvesse necessidade de uma segunda intervenção? Ok? Volto a repetir, qualquer número abaixo de 80% é horrível, precisa fazer alguma coisa, precisa de treinamento de liderança. Tá? Com 20% de falha, você vai gastar uma enorme quantidade de tempo e de energia corrigindo essas lacunas. Okay? Qual é um outro indicador da competência ou da capacidade de um líder? Quanto por cento das vezes que ele intervém para alterar o comportamento de uma pessoa, ele consegue isso? Claro que nós estamos falando de coisas subjetivas. Subjetivas em que sentido? Tá? Alguns comportamentos são mais fáceis de modificar e outros comportamentos são mais difíceis de modificar. Algumas pessoas são mais receptivas a feedback, a crítica, a correção, e outras são mais resistentes. Mas se a gente jogar numa média, o que a gente quer? A gente quer um líder que seja capaz de abordar uma pessoa de diferentes formas. De modo geral será uma abordagem verbal, mas existem abordagens não verbais. Mas abordar uma pessoa de diferentes formas e levar essa pessoa a se comportar de modo diferente. E para isso nós vamos discutir alguns instrumentos. Um dos principais, ou dois dos principais, são o elogio e a crítica. Okay? Para tudo tem técnica. Nós vamos falar de técnica de elogio e de estratégias para criticar pessoas. Lembrando que elogio mal feito, o tiro sai pela culatra, os resultados acabam sendo ruins, e crítica mal feita não dá resultado ruim, provoca desastres. Tá? Alguns líderes que eu conheci tiveram resultados tão ruins com críticas que eles pararam de criticar, o que obviamente não faz nenhum sentido. Alguém que ocupa uma posição de liderança vai precisar criticar seus colaboradores eventualmente. Okay? Muito bem, voltando lá às missões do líder. Primeiro, coordenar a atividade. Segundo, educar pessoas. Aí precisa identificar onde estão as falhas. Avaliar pessoas. Eu não vou falar muito sobre isso hoje, o tempo não permite. Mas quando a gente fala em avaliação de pessoas, um instrumento muito útil é a ficha de eventos. O que é ficha de eventos? Resumidamente, você abre uma ficha para cada colaborador e você coloca lá o nome da pessoa e você vai anotar nessa ficha tudo de relevante que acontecer. Seja positivo, seja negativo. E se não aconteceu nada muito relevante naquele dia? Não anota nada. Tá? Vou dar 2 exemplos. Tá? Eu chego para Maria, minha colaboradora, e digo para ela: Maria, eu preciso que você faça hora extra hoje, porque tem um pedido urgente do cliente, um cliente importante. Ela, antes de me responder, ela faz assim. Ela vira os olhos para cima. Mas aí eu aperto um pouco, ela topa. Beleza. O que eu ponho na ficha dela? Quando solicitei fazer hora extra, vira os olhos para cima. Em sinal de má vontade. Põe lá na ficha. Hipótese 2, ou segunda situação. No dia seguinte eu chego para Maria: Maria, eu preciso que você resolva isso. Ela fala: tá resolvido. Tá resolvido? Tá. Ela identificou o problema antes de mim e foi proativa. Foi lá e resolveu. Não preciso mais me preocupar com aquilo. O que eu ponho? Resolveu situação X, Y, Z, etc. Qual que é a ideia dessa ficha? Que eu não vou necessariamente alimentar todos os dias. Eu vou colocar informações nessas fichas, a gente chama de ficha de eventos. Por que eu chamo de ficha de eventos? Não é para colocar a sua opinião ali, é para colocar o que aconteceu. Tá? Então você coloca lá o que aconteceu, você vai construindo um perfil da pessoa. E esse perfil vai ser extremamente útil na hora de tomar decisão estratégica. Que tipo de decisão estratégica? Demito ou não? É promovido ou não? Qual a melhor função para essa pessoa? Qual é um dos desafios de um técnico de futebol? De modo geral, o jogador sabe qual é a melhor posição para ele. Mas já aconteceu no futebol do técnico chegar para um atacante e dizer: olha, cara, eu sei que você adoraria ser atacante, mas você é zagueiro. Vai jogar na zaga, você vai ser mais útil para a gente e vai ser mais feliz. Tá? Então, dentro das organizações, isso é mais presente. Eventualmente eu vou precisar ajudar a pessoa a entender ou fazer um mapa de qual é a melhor posição para ela dentro da organização, quais são as melhores tarefas para ela. Mas para isso eu preciso conhecer as pessoas, e a ficha de eventos será extremamente útil nesse processo de avaliação e também na hora de dar feedback. Não, em muitas organizações, primeiro, feedback formal nem é feito. Eu recomendo pelo menos 2 vezes ao ano marcar um horário para feedback. Okay? Só que esse feedback ele acaba sendo um pouco vago. Por quê? Vamos a 2 características da natureza humana que permeiam toda a nossa discussão. Repito, 2 características da natureza humana que permeiam toda e qualquer discussão sobre liderança. Número 1, somos seres mais emocionais que racionais. Quando a gente faz ressonância magnética de uma pessoa durante tomada de decisão, isso já foi feito várias vezes, decisões difíceis, o que a ressonância magnética mostra? Que na hora que a pessoa vai tomar uma decisão,
As áreas, o objetivo da ressonância é estudar a hemodinâmica, fluxo de sangue no cérebro. A ressonância mostra que as áreas do cérebro responsáveis pelas emoções recebem sangue primeiro e depois as áreas responsáveis pela razão. Qual é a explicação dos cientistas, dos neurocientistas? Que as pessoas, como regra geral, tomam decisões emocionais e usam a razão depois só para justificá-las. Okay? Segundo aspecto da natureza humana, e por isso que eu digo que liderança é um fenômeno afetivo. Segundo aspecto da natureza humana, do qual não podemos nos esquecer, e agora vai ficar engraçado, jamais subestime nossa extraordinária capacidade de nos esquecermos. Vou repetir porque é importante. Jamais subestime nossa extraordinária capacidade de nos esquecermos. O que isso tem a ver com a ficha de eventos? O líder acha que conhece seu colaborador. Passaram-se 2, 3, 5 anos depois dos eventos que permitiram a esse líder traçar o perfil dessa pessoa. As coisas não estão claras na mente, ficaram vagas. Daí a importância do registro da chamada ficha de eventos no processo de avaliação dos colaboradores. Número 1, coordenar atividades. 2, educar pessoas. 3, avaliar pessoas. 4, motivar. Nós vamos falar bastante sobre motivação quando falarmos em elogio. E finalmente, pensar estrategicamente. Veja, cabe ao líder, evidentemente, traçar uma visão holística, uma visão sistêmica. As pessoas sempre me perguntam a diferença entre holístico e sistêmico. É a mesma coisa, é visão de conjunto. A única diferença é que a palavra holístico vem do pensamento oriental e a palavra sistêmico vem do pensamento ocidental, mas é a visão de conjunto, a visão de cima, que o líder precisa construir para tomar decisões estratégicas e que se baseia basicamente em 3 pilares, fundamenta em 3 pilares. Pilar número 1, conhecimento. Conhecimento teórico. Não há como abrir mão disso. Todo líder precisa ser um estudioso. Tá? Esqueça qualquer possibilidade de ser um grande líder se a pessoa é um iletrado. Tá? Ele pode quebrar o galho, mas nunca vai ser um grande líder. Precisa conhecimento. Número 2, experiência. Aí me perdoe o pessoal apaixonado pela academia. Tá? Não há substituto para a experiência. Eu preciso das duas coisas. Eu preciso do conhecimento teórico e preciso da experiência. Senão jamais serei um grande líder. E terceiro, aquilo que eu escolhi chamar de trânsito. O que eu chamo de trânsito? É falar com as pessoas. Ir à fonte primária de informação. Líderes recebem informações com muita frequência de fonte secundária a fonte terciária. Deixa eu explicar melhor. Então, eu sei que há uma insatisfação de uma parcela de nossos clientes com um de nossos produtos. Como é que essa informação chegou a mim? Quem recebeu essa informação foi o vendedor. O vendedor recebeu a informação do cliente. Esse vendedor passou para o seu supervisor de vendas, que passou para o engenheiro de produção, que passou para mim. Meu Deus, são 4 passagens. Sempre que a informação transita de uma pessoa para outra, de um departamento para o outro, de um nível para o outro na organização, para dentro ou para fora, sempre que a informação transita, principalmente verbal, ela é, número 1, diluída, e número 2, editada. E não há como evitar isso, a não ser que seja tudo por escrito. E ainda assim é muito pobre, porque esse vendedor recebeu a queixa do cliente verbalmente. E ele leu, ele observou a linguagem corporal desse cliente. Nada disso está no que ele escreveu no relatório, que já foi diluído, já foi editado. Ele não gravou o cliente falando. Moral da história, quando eu tento tomar decisões estratégicas com base em uma informação terciária, quaternária, telefone sem fio. O que fazem líderes inteligentes? É o que eu chamo de trânsito. Esse líder precisa abrir espaço na sua agenda, tá, que é muito ocupado, precisa abrir espaço para, uma vez por mês, ou pelo menos uma vez por bimestre, procurar um cliente e falar pessoalmente com ele. Ir à fonte primária de informação. Falar com o pessoal do operacional, falar com o pessoal de staff, falar com agentes externos, a empresa de quem dependa, mas eventualmente, não pode fazer isso o tempo todo, buscar a fonte primária de informação que permite a ele uma visão mais clara. Voltando lá, da onde é que vem a visão estratégica? Que permite ao líder perceber a oportunidade onde os outros não percebem nada. Permite ao líder perceber a ameaça onde os outros não percebem nada. Isso vem, número 1, de conhecimento teórico. 2, experiência. 3, esse trânsito, essa capacidade. Vamos pegar a experiência militar. Henrique de Lancaster, cercado pelo exército francês, ele era inglês, ele se misturou aos soldados comuns, aos soldados rasos, para obter informação primária, para tentar construir um quadro melhor da situação, o que ajudou a tomar a decisão estratégica.
na famosa Batalha de Azincourt. Um outro dia a gente conta a história da batalha. Tá? Enfim, missões básicas dos líderes, já mencionamos, só que o foco principal da nossa discussão hoje é como é que eu altero o comportamento das pessoas. Basicamente, vamos a algumas coisas bem básicas. Eu preciso que elas gostem de mim. Se elas gostarem de mim, elas me ouvem, e aquilo que eu digo tem mais impacto. Aquilo que eu solicito tem mais força. Uma crítica minha dói mais. César podia mandar chicotear um homem, podia mandar executar um homem em público, ele não precisava fazer isso. Se ele dissesse para um centurião, não estou satisfeito com seu desempenho, isso era profundamente doloroso para esse centurião. E esse centurião faria tudo o que estivesse a seu alcance para recuperar, né, reaver o respeito, a estima do general, do imperador que ele também amava. Muito bem. Como é que eu conquisto afetivamente as pessoas? Vamos começar com o básico, tá? Use o nome delas. Ah, eu faço isso. Não. Grave você conversando com as pessoas e você vai descobrir, talvez você seja diferente, né? Opa, temos uma pergunta aqui, só vamos ver. Não. Não. Tudo bem. César passava horas na barraca decorando os nomes dos centuriões e das esposas. Ele chegava para um centurião e dizia: boa noite, Júlio. Como vai, Helena? Esse centurião ficava lisonjeado. César sabe meu nome, sabe o nome de minha esposa. Ele chegou a liderar na campanha da Gália dezenas de milhares de soldados, mas um total de em torno de 600 centuriões. A maioria casado, né? Isso dava mais de 1000 pessoas. Um ou outro não era casado. Dava mais de 1000 pessoas. Ele sabia de cor o nome de todos. Ele andava com um assessor dele. Ó, fulano. Cara, não tinha fotografia, né, para ele ver num arquivo e memorizar os nomes. Por que ele fazia isso? Faz uma enorme diferença numa conversa com o Antônio, eu dizer o nome do Antônio algumas vezes. Primeiro passo para conquistar afetivamente as pessoas, use com mais frequência o nome delas. Segundo passo, básico, fale menos, ouça mais. Então por que você não para de falar, Alan? Isso aqui é uma live, é uma espécie de palestra, é lógico que eu vou falar mais. Tá? Eventualmente aí vocês vão mandar uma pergunta. Mas se eu estivesse conversando individualmente com vocês e eu estivesse vendendo alguma coisa para vocês ou liderando você estaria falando mais do que eu. César falava muito pouco, ele ouvia muito. Uma das mais básicas necessidades humanas é ser ouvido. A qualidade de um líder não é medida pelo número de palavras que ele diz, mas pelo efeito que as palavras produzem. Volto a repetir, César falava pouco, mas quando ele abria a boca, tudo se movimentava. Para quem não pegou o bonde andando, eu estou falando de Júlio César, antigo imperador e general romano, tá? Que, apesar de não ser um anjo, não estou defendendo César moralmente, ok? Foi um dos exemplos mais fortes de liderança na história. Tá? Enfim, então os exemplos que ele deixou de liderança são extremamente úteis e aplicáveis hoje também. Ele usava o nome das pessoas, ele falava pouco e ouvia muito. Terceira estratégia para conquistar afetivamente as pessoas, para elas gostarem da gente, do líder. Convença as pessoas que você está, seus liderados, que você está tão comprometido com o sucesso da missão quanto com o sucesso pessoal de cada um deles. César fazia isso. Estava muito claro para cada um dos seus liderados que ele estava profundamente comprometido com a vitória na campanha na Gália. Mas que ele também estava comprometido com o sucesso, com a felicidade, com a riqueza de cada um daqueles que os seguiam. Numa época que soldados ganhavam para comer, quem lutou ao lado de César, ele sobreviveu e enriqueceu. Ele pagava muito bem, ele valorizava muito eles, ele respeitava eles, eles ganhavam status pelo fato de terem servido junto a ele. Muito bem, então convencer as pessoas muito mais por comportamento do que por palavras, de que você está tão comprometido com o sucesso da missão, quanto com o sucesso pessoal de cada uma daquelas pessoas, suas possibilidades de crescimento profissional, né, sua renda, evidentemente, sua qualidade de vida, sua segurança, né, e todos os outros elementos que constituem um ambiente de trabalho saudável e estimulante. Tá? Uma coisa, vou dar um exemplo, é profundamente desestimulante para um liderado. Quando ele está pronto para ganhar autonomia, você não dá autonomia. Tem duas coisas perigosas quando a gente fala em autonomia. Qualquer líder deve buscar a autonomia da equipe. O que um bom líder espera? Que se ele ficar um mês em férias, quando ele voltar, as coisas estarão sob controle. Que a equipe conquistou um grau de autonomia. Claro que quando a gente fala em pensamento estratégico, tá? em ganhos significativos, ele vai sempre ter um papel muito importante, mas
nesse processo de construção de autonomia da equipe, os líderes erram em dois sentidos. Primeiro, dar autonomia para alguém que ainda não está preparado. E aí vão haver uma sucessão de erros, é um horror. Esse não é o erro mais comum. Qual é o erro mais comum? Seu liderado está preparado para a autonomia, mas você não dá a ele esse poder. Chega um determinado momento que ele se sente desestimulado. Você não soube ler aquela pessoa. E você não soube prepará-la eventualmente. Mas enfim, uma das coisas que é importante fator de retenção de talentos é, repito, dar autoridade, dar autonomia, dar poder aos seus colaboradores quando eles estão preparados para isso. E é lógico que o líder que é ausente, o líder que não tem registros, que não faz ficha de eventos, que não ouve as pessoas, ele nem sabe se aquele seu liderado está ou não preparado para a autonomia. Voltando lá, como é que eu faço para conquistar afetivamente as pessoas? Ouça mais. E aquilo que a gente chama de ouvir atento. Né? Quem leu, alguns de vocês leram esse livro, um clássico de liderança, O Monge Executivo. Né? O James Hunter fala aqui bastante no ouvir ativo. Qual que é o conceito de ouvir ativo? A pessoa, a Silvia está falando comigo, obrigado pela presença, Silvia Prado. Silvia está falando comigo e ela percebe nos meus olhos que tem minha total e absoluta atenção. Qual é a mensagem que eu passo para ela? Aquilo que você diz é importante, então você é importante. Né? E isso conquista os corações das pessoas. Tá? Mas meus liderados falam muita abobrinha. Faz parte do processo de liderança. No meio daquele monte de bobageira ou de coisas que não serão úteis, tem uma pérola. E mesmo que demore para aparecer algo extremamente útil no meio daquela bobageira, eventualmente, que seus liderados estão falando, você está construindo o relacionamento. Ao ouvir atentamente as pessoas, repito, qual é a mensagem que você passa? O que você diz é importante. Então você é importante. O que acontece com muita frequência? Principalmente na média gerência. Vamos dividir as empresas em 3 níveis só, ok? Operacional, média gerência, alta gerência. Qual é a posição mais difícil? Média gerência. A mais estressante de modo geral. Por quê? Operacional, com todo respeito a eles, a empresa não roda sem eles. Como regra geral, o operacional terminou o trabalho, vai para casa, descansar, ficar com a família, ver televisão. Sem maiores preocupações. O operacional tem pouco poder, pouca autoridade, mas menos responsabilidades. Alta gerência. Alta gerência tem enormes responsabilidades e pressões. Tudo está em jogo. Os riscos são muito grandes. Tá? O pessoal critica muito o empresário, vai empresariar. Okay? Os riscos são muito altos. Então a alta gerência, que muitas vezes envolve os proprietários, as pressões são enormes, mas o poder também é grande. Eles têm enorme autonomia. Autonomia, inclusive, para vender tudo e ir para Aruba. Né? Se aposentar, se for o caso, se puder fazer isso. Mas, enfim, e quem é que sofre mais, de modo geral, no processo? A média gerência, que precisa, com um pé em cada canoa, se equilibrar entre esses dois mundos. Qual é um grande desafio da média gerência? E tem a ver com aquela situação de prestar atenção. Da média gerência, de modo geral, é cobrado que lidere e também opere. Que se envolva com liderança, obviamente, porque são chefes, são líderes, mas que também faça uma série de atividades operacionais. Tá? E ao fazer essas duas coisas, é sofrido. E às vezes, quando o líder está muito preso ao operacional, ele não tem tempo para ouvir. E aí o liderado fala com ele está lá no computador assim, ó, Veja, o liderado percebe que não está prestando atenção. Quando alguém fala comigo e eu não dou a essa pessoa minha total e absoluta atenção, quando ela percebe que eu estou pensando em outras coisas, que eu estou ocupado com outras coisas, qual é a mensagem que eu passo? É uma mensagem horrível. O que você diz não é importante. Você não é importante. Nunca vou construir relacionamentos dessa maneira. Vamos recapitular um pouquinho como é que eu conquisto afetivamente as pessoas. Número 1, use o nome delas com mais frequência. Número 2, ouça mais, fale menos. Número 3, fale sobre o que interessa à pessoa. Um livro que eu sempre recomendo em liderança é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Tem um capítulo do livro que começa mais ou menos assim. Não são exatamente essas palavras, estou parafraseando, ok? Mas começa assim. Gosto muito de morango com nata, mas por algum motivo que nunca compreendi, os peixes preferem minhocas. Então no anzol eu ponho minhoca. Sobre o que é aquele capítulo? Eu gosto muito de história militar. Vamos supor que a Cristiane não gosta tanto de história militar. Okay? Ou não tem nenhum interesse especial nisso. Mas a Cristiane gosta de engenharia. Obrigado pela presença, Cristiane. Gosta de engenharia mecânica. Okay? Sobre o que eu vou falar com a Cristiane? Engenharia mecânica. E se eu não entender disso, pergunte.
Fale com as pessoas sobre o que interessa a elas e você conquista o coração delas. Use o nome, ouça mais do que fale, fale com as pessoas sobre o que interessa a elas, convença as pessoas que você está tão comprometido com o sucesso da missão quanto com o sucesso pessoal de cada uma delas. Tem muito mais do que isso, mas vamos fechar com uma quinta dica. Qual é? Construa de si mesmo uma figura digna de admiração. Todo líder é uma figura pública. É o centro das atenções. E nesse sentido você tem que ser paranoico com sua aparência e seu comportamento. Claro, a aparência não é a coisa mais importante, mas ela pesa. Tem que ser paranoico. Tá? Quando eu falo em seu comportamento, César esperava dos homens coragem. Era fundamental que eles vissem isso nele. César esperava dos homens comprometimento. Era fundamental que eles vissem a mesma coisa nele. As palavras convencem, o exemplo arrasta. Tá? Muito bem, daqui a pouco conto uma história de Gandhi envolvendo exemplos e palavras. Tá? Isso foi um resumo de como é que eu faço para conquistar afetivamente a pessoa. Tá? Mas tudo bem, conquistei efetivamente a pessoa. E aí eu quero que ela melhore desempenho. Tá? Vamos a uma das primeiras estratégias que passa por motivação. Melhorar frequência e técnica de elogio. As pessoas subestimam o poder do elogio. Tá? O elogio bem feito tem basicamente dois efeitos psicológicos muito importantes. Aprofundar comportamento. Vamos trocar a palavra. O elogio bem feito ele intensifica comportamentos e estende eles ao longo do tempo. Deixa eu explicar melhor. Eu trabalhava numa escola e a minha chefe, uma chefe muito competente, a professora Eneide, eu estava na sala dela com mais 2 professores. E ela falou para mim, o professor é o mais rápido. Isso foi um elogio. Okay? Aí eu falei, como assim? Desde o começo do ano, tudo que eu pedi, o professor foi o primeiro a entregar. Eu falei, obrigado. Veja, o elogio que ela fez tinha 3 dos 4 critérios básicos que eu recomendo nos meus treinamentos para elogio. Okay? Primeiro critério, era sincero. Abandone qualquer possibilidade de elogiar uma pessoa se não for sincero. Isso é bajulação e o efeito pode ter um efeito positivo no curto prazo, lá na frente desmorona tudo, em vez de aproximar, afasta as pessoas. Então, primeiro critério, o elogio precisa ser sincero. Segundo, atenção, fundamentado. Ou seja, precisa ter uma explicação que justifique o elogio. No caso dela tinha. Olha, desde o começo do ano até agora, e era setembro, portanto havia um prazo do começo do ano até aquela data de setembro, tudo o que eu pedi para a equipe, o professor foi o primeiro a entregar. Tinha um outro número ali, 100%, eu tinha sido sempre o primeiro a entregar. Então ela fundamentou o elogio. Por que é muito importante fundamentar elogio? Elogio não fundamentado pode ser confundido com bajulação. Terceiro critério, o elogio foi público. Público em que sentido? Tinha mais 2 pessoas ali ouvindo. Não precisa parar a empresa inteira para elogiar uma pessoa, mas se tiver uma outra pessoa ouvindo, além do elogiado, qualquer outra pessoa ouvindo, ou mais pessoas ouvindo, o elogio tornou-se público, isso dá força a ele. Então vou repetir, ela falou para mim, olha, o professor é o mais rápido, desde o começo do ano, tudo que eu pedi, até agora o professor foi o primeiro a entregar. Falei, obrigado. Agora a pergunta é de $1 milhão para vocês. Esse elogio dela, sincero, está faltando o 4º critério, já vou falar. Sincero, fundamentado, público, alterou o meu comportamento? E a resposta é claro que alterou. Eu fiquei mais rápido ainda. Toda vez que alguém é elogiado dentro desses critérios, sincero, bem fundamentado, público, a pessoa ganha um título. Ela carimbou na minha testa um título. Qual? O rapidão. E em que sentido meu comportamento mudou? Bem previsível, né? Eu fiquei mais rápido ainda. Por que eu fiquei mais rápido? Eu tinha um temor dentro da cabeça que alguém entregasse alguma coisa antes de mim. Ou seja, o elogio dela intensificou meu comportamento de ser rápido, de responder rapidamente às demandas. E estendeu ao longo do tempo, em que sentido? Vamos supor, eu acho que isso não aconteceria comigo, mas vamos supor que passados 4, 5, 10 anos trabalhando na empresa, você faz tudo rápido e não recebe um único elogio. Você começa a pensar, tá, mas por que eu me esforço tanto? E aí a gente assiste em algumas empresas o comportamento que a gente chama de decadente. Alguém que é capaz de fazer e vai perdendo desempenho, em parte por culpa do líder, que nunca valorizou o comportamento, nunca reconheceu. Algumas necessidades humanas são óbvias, como comer, beber, etc. Mas existe uma necessidade humana não tão óbvia, mas que grita dentro das pessoas, que é a necessidade de reconhecimento. A Marinha de Guerra americana estava com baixo índice de renovação de contrato, e aí eles, depois de estudos, chegaram à conclusão que o problema era a falta de reconhecimento. Hoje tem um treinamento compulsório para todos os oficiais para aprender a elogiar. Okay? Muito bem, já vou falar do 4º critério. Vamos a um outro exemplo.
No final da batalha de Farsalos, César olhou para um centurião e disse: você mostrou coragem em combate ontem? Vou repetir, você mostrou coragem em combate ontem? Mas eu pergunto para vocês, parou aí o elogio? Claro que não, César era muito inteligente. Ele fundamentou o elogio. César disse: eu vi você saltar na vala sozinho. Você nem olhou para trás para saber se teria apoio. Eram 4 oponentes. Você deteve a fuga deles. És um homem de coragem. Veja, agora que César fundamentou e fez esse elogio na frente de outras pessoas, portanto o elogio foi público, tá? Qual é a importância da fundamentação? Primeiro, torna o elogio mais forte. Segundo, evita interpretações perigosas. Vamos supor que César só dissesse: você mostrou coragem em combate ontem. E acabou a conversa. Ele não fundamentou. Alguém podia pensar: pô, olha aí, ó, parente de um senador romano. Vamos piorar. Se aquele senador fosse parente mesmo de um senador romano. Muitos que estavam em volta ouvindo podiam pensar: César elogiou esse homem porque ele é importante em Roma. Não tem nada a ver com o desempenho dele. Trata-se de bajulação. O chefe elogia uma moça jovem, bonita. Pode achar que está cantando ela. Ou o contrário, a moça elogia lá seu colaborador. Pode achar que está cantando ele. Um monte de interpretações horrorosas podem surgir. Elogios não fundamentados são fracos e podem levar a interpretações ruins. Quando a pessoa que recebe elogio tem baixa autoestima, ele não entra. Tá? Com a fundamentação é mais fácil alcançar o coração da pessoa. Eu vou repetir o elogio de César e vamos de novo à pergunta de $1 milhão. O elogio foi: ele olhou para o centurião e disse: você mostrou coragem em combate ontem. Eu vi você saltar na vala sozinho. Você sequer olhou para trás para saber se teria apoio. Eram 4 oponentes. Deteve a fuga deles. És um homem de coragem. Pergunta de $1 milhão. O comportamento desse centurião vai se modificar? Claro que vai. Desse dia em diante, esse centurião tinha um título dado por alguém que ele amava e respeitava profundamente. O título era Homem de Coragem. E eu pergunto a vocês, por maiores que venham a ser as pressões ou os riscos, em algum momento esse homem hesitará? Não. Ele arriscará a sua vida tantas vezes quanto sejam necessárias por César e por Roma para sustentar o título Homem de Coragem. Ou seja, elogios feitos de maneira sincera, fundamentada. Eu desafio a fundamentação. A maioria das pessoas não fundamenta elogios. Eu não posso dizer porque uma moça está bem vestida se eu não entender de moda. Eu não vou conseguir fundamentar isso. Tá? Então, sincero, fundamentado, público. Tá? Toda vez que eu faço elogios dentro desses critérios, eu intensifico os comportamentos que estou elogiando e estendo eles ao longo do tempo. Uma moça de uma instituição parceira minha, eu falei para ela há muitos anos, eu falei: fulana, eu sei que você erra, mas comigo você nunca errou. Já trabalhava 3 anos com eles. Nunca voltou um documento, nunca teve uma queixa de cliente, nunca teve um nome errado. Ela: obrigado. Pessoal, faz 13 anos que eu trabalho com essa instituição. Nunca houve um erro da parte dela. Não faz sentido. Já era para ter errado. É muito papel. Agora, sem mandar um microdrone espioná-la, eu sei que tudo que ela faz para mim, ela revisa. Ela vê uma segunda vez. Por que ela revisa? E apesar dela ser ocupadíssima, porque ela tem um título comigo. Qual é? A garota que não erra. Então, elogios são muito poderosos. Provavelmente vocês estão curiosos em relação ao 4º critério. O 4º é um abacaxi, tá? Vamos falar dos 2 grandes problemas com o elogio. Primeiro, as pessoas não fundamentam. Não fundamentou o elogio, ele é fraco. Segundo, frequência. Eu, além de palestras e cursos em liderança, eu faço treinamento individual em liderança. Eu deixei meu telefone ali, quem quiser me manda um WhatsApp depois. Não é coaching. Coaching é uma abordagem não diretiva. Não tenho nada contra coaching, é muito bom. Mas é uma abordagem diferente da que eu uso. O que eu faço é treinamento, é mais diretivo. Ok, muito bem. Mais baseado na experiência daqueles que nos antecederam, que vivenciaram problemas parecidos com aqueles que nós enfrentamos hoje na liderança. Muito bem, mas eu faço treinamento individual em liderança. Já treinei individualmente mais de 100 pessoas. Para todas elas, eu fiz a seguinte pergunta: quantas vezes você acredita ter elogiado algum dos seus liderados nos últimos 12 meses? Resposta típica: 3 a 5. Primeiro, alguns estão exagerando. Tamanho médio de equipes, 10 pessoas. Ou seja, a maciça maioria dos colaboradores desses líderes trabalhou com eles 2, 3, 5, 10 anos e nunca recebeu um elogio. Ou seja, é preciso melhorar a frequência. Propõe uma meta de elogio. Ah, não tem nada para elogiar naquela pessoa. Você não está prestando atenção. Ah, mas não tem mesmo. Então manda embora. Livre-se. Tá?
A pessoa vai ser feliz. Quando a gente fala mandar embora, pode parecer duro, cruel, né? O fato de uma pessoa não servir, não ter bom desempenho numa atividade, não quer dizer que ela não vai ser genial em outra. Por mais doloroso que seja na hora de você desligar uma pessoa, se isso for feito com critérios, se for dada oportunidade para a pessoa de recuperação, né? Se for feito um feedback sério, responsável, por mais dolorosa que seja a demissão, às vezes é o melhor caminho, às vezes não, como regra geral é o melhor caminho, não só para a organização, para essa pessoa mesmo. Tá? De qualquer maneira, é muito comum a pessoa trabalhar anos sem receber um único elogio. O que eu proponho? Um número aproximado, tá? Para cada 10 colaboradores, pelo menos 4 elogios semanais. Não tem nada de errado alguns receberem mais elogios do que os outros, faz parte do jogo, mas não abandonar ninguém, porque volto a repetir, na medida em que você elogia, você altera comportamentos, ok? Outra questão, então sobre elogio, é um resumão, entre no meu canal no YouTube, canal Alan Santana, Alan com L só, Santana com 2 N's. Entre no meu canal, no YouTube tem um vídeo lá, o poder do elogio na liderança de equipes. Aliás, o primeiro vídeo que eu gravei já há alguns anos. Também entre no meu canal no Telegram, também canal Alan Santana. Eu deixei a primeira mensagem que tem aí, o meu telefone celular, quem quiser me manda um WhatsApp ou um Telegram, uma mensagem no Telegram. Me acompanha no meu canal no Telegram também, canal Alan Santana, Alan com L só, Santana com 2 N's, né? Ou peça para entrar no meu grupo de WhatsApp para receber comunicados sobre palestras, cursos, treinamentos, publicações, etc. Fica sempre informado sobre isso. Segunda coisa que eu prometi falar, crítica. Muito bem. Veja, qual é o objetivo de uma crítica? O objetivo é gerar uma mudança de comportamento. Número 1. E qual é um outro objetivo muito importante? Que não surjam ressentimentos que se estendam ao longo do tempo. Algum ressentimento de curto prazo é muito comum. A maioria das pessoas não tem inteligência emocional suficiente para ser criticado e levar numa boa na hora. Okay? Mas depois cai a ficha, puxa, essa crítica foi feita de maneira séria, né? Não foi desrespeitosa, pode até ter sido dura. Né? Um dos objetivos, uma das missões do líder é aprender a ser duro, sem ser injusto, sem ser cruel, sem ser desrespeitoso. Tá? Isso exige treino, exige conhecimento, exige habilidade, boa vontade. E é possível ser muito duro. César era muito respeitoso com seus soldados, com seus liderados. Ele era muito duro, exigia muito. Mas ele era absolutamente respeitoso. César não era cruel com seus, muito pelo contrário, era um pai com seus. César era extremamente cruel com o inimigo. Tá? Diga-se de passagem que cruel mesmo. A palavra cruel aplica-se a ele. Eu tenho um grande respeito por César, mas temos que reconhecer que o homem não era exatamente um santo. Tá? Mas com os seus, ele não era hipótese alguma cruel. Ele era extremamente justo e afetuoso. Tá? Então é possível ser duro sem ser injusto, sem ser cruel, sem ser desrespeitoso. Como César era justo, era afetuoso com os seus, e ele era didático, né? Ele explicava para as pessoas aquilo que estava fazendo. Muito bem, mas eu quero fazer a crítica, eu quero que mude o comportamento, que a pessoa não fique me odiando 10 anos depois. Se 10 anos depois ela está com raiva de você, alguém fez besteira, de modo geral você. Então vamos a alguns critérios para a crítica. Primeiro, critique a atitude e não a pessoa. O que eu quero dizer? Como é que a gente abordou aquela moça que era fofoqueira? Nós dissemos para ela, você é uma fofoqueira? Quando eu digo você eu estou criticando a identidade da pessoa. Em vez disso, nós dissemos, você tem feito fofoca. Você faz fofoca com muita frequência. Tá? Você fez fofoca, mas não você é fofoqueira. Tá? Até no vídeo anterior eu falei, mas para ela a gente não falou isso. Tá? A gente não diz para as pessoas você é. Você tem um filho de 12 anos, está mal na escola, por preguiça. Você diz você é preguiçoso. Veja, você está programando a mente do menino, isso é perigoso. O que você diz para ele? Você tem sido preguiçoso. Você foi preguiçoso. Ou seja, uma das coisas mais básicas em críticas como critério, a gente critica o comportamento das pessoas, as ações e as omissões delas, não a identidade. Não, mas eu acho que ele é preguiçoso. O que você acha não faz diferença. Os estudos em ciência comportamental, em inteligência interpessoal, mostram que isso não dá bom resultado, não funciona. Critique comportamentos, não identidade. Então você não diz você é. Você foi, você tem sido, você fez ou você não fez, e não você é. Segundo critério para a crítica, muito bem fundamentada. Você não pode, você tem faltado muito. Não, peraí. Bom, voltamos àquela moça, né? Você tem, a gente diz para ela, você tem feito fofocas, faz fofoca. Não faz. A gente tinha o dossiê.
Tá aqui a fundamentação. Dia tal você falou isso, tá fulano, dia tal você falou da ciclano, dia tal, blá, blá. Você chega para alguém e diz, você tem sido grosseiro com seus colegas. Não, não tem. Dossiê. Dia tal, fulano fez a pergunta, você diz, só você não sabe, gênio. E por aí vai. Você tem faltado muito. Não, tá aqui o espelho da Folha Ponto. A crítica precisa ser muito bem fundamentada. Terceiro critério extremamente importante. Tem que estar calmo. Eu sei que você não tem sangue de barata e que você se irrita. Mas o que você faz quando está irritado? Não fale com as pessoas. Fuja delas. Seu criticado fez uma barbaridade. Você está furioso ou furiosa. E você está com muita vontade de falar com ele. Não fale. Porque você vai errar, no mínimo na linguagem corporal. Nas palavras, mas na linguagem corporal. Jogar um documento na mesa, enfiar o dedo na cara, bater na mesa. Ele tenta dar uma explicação, você faz assim. Isso é desrespeitoso. Não precisa fazer isso. Não pode fazer isso. O que você está fazendo é burrice. Eu não chamei ela de burra. Quem faz burrice, burro é. Então o que você faz quando você se irrita com o seu liderado e precisa criticá-lo? Fuja dele. Vamos falar agora? Não, depois. No dia seguinte, quando você estiver mais calmo, você vai, a pessoa vai esquecer até o dia seguinte. Claro que não, não é um cachorro. Seu cachorro faz necessidade na sala. Você limpa tudo, deixa perfumado, e no dia seguinte você quer brigar com ele, pode ser que ele não ligue uma coisa com a outra. O cachorro esperto ainda vai conseguir. Né? Uma semana depois não vai lembrar mais nada. Agora, seu liderado pode esperar um dia, 2 dias, uma semana, não vai esquecer. Só faça a crítica quando estiver calmo. Então, muito bem fundamentado, critique o comportamento da pessoa e não a identidade dela, e é preciso estar calmo. Você pode ser duro, sem ser grosseiro, sem ser desrespeitoso, mas para isso tem que estar calmo. E aí vamos a roteiro para a crítica, que é o nosso último assunto, aí eu vou passar alguns avisos aí, tá? Roteiro para a crítica, tá? Como crítica é algo muito perigoso, quando mal feita ela produz resultados muito negativos, a gente não vai para a crítica sem um roteiro montado por escrito. Espera que enroscou a folha aqui. Eu recomendo para os meus clientes sempre que quando vão fazer um elogio, planeje mentalmente, eu estou apanhando a folha aqui, pessoal. Quando for fazer um elogio, planeje mentalmente o elogio antes de fazê-lo. Construa uma fundamentação. No mínimo, um planejamento mental. Tá? Claro, se você quiser fazer por escrito, você faz. Tá? Mas, crítica é tão perigoso que eu recomendo que você não vá para a crítica sem algo por escrito. Roteiro para a crítica. Passo número 1. Você chega para a pessoa, chama ela lá e tal. O que está errado? Tudo fundamentado. Passo número 2. E quando você está fazendo isso, está dizendo para a pessoa que está errado, não deixa ela te interromper. Se ela quiser falar, o que você diz? Não, você vai falar, mas agora não. Agora eu preciso explicar para você o que não está legal. Okay? Daí ela explicou, ela te ouviu. Passo 2. Você deve ouvi-la. Aí ela vai tentar se justificar. Às vezes é raro, em alguns casos a pessoa vai dizer, não, tá certo, é isso mesmo e tal, não vai nem querer se justificar. Tudo bem, pulou essa etapa. Normalmente ela vai querer se justificar. Nessa hora da justificativa, o que pode surgir? Pode surgir mentira, pode surgir injustiça, ela tentando pôr a culpa num terceiro que não está nem ali para se defender, tentando pôr a culpa em você. Pode ser todo tipo de bobagem. O que você faz? Ouça atentamente, poker face. Não pode ficar virando os olhos quando a pessoa está falando. Anota o que ela falou e deixa ela falar, não a interrompa. Por mais absurdo que seja o que ela está falando. Tem alguns casos raros também que você fez a crítica, ela te apresenta argumentos e mostra que a tua crítica não cabia. Aí o que você faz? Você tem que ter humildade. Puxa, não sabia disso, a crítica não cabe, continue fazendo do jeito que estava fazendo. Me engane. É muito raro, muito raro. Mas se acontecer, você reconhece. De modo geral, qual é o caminho comum? Você fez a crítica, a pessoa ouviu, aí ela vem para as justificativas, as mais malucas, né? Você ouve atentamente, anota o que foi importante para não esquecer, terminou a fase de justificativas, contra-argumentação. A pessoa diz, não vim, não avisei porque meu celular estava sem crédito. Não pode ligar a cobrar? Vizinho não tem telefone? Pô, não vem e não avisa? Mas enfim, contra-argumentação. Então fase 1, o que está errado, muito bem fundamentado. Fase 2, ouvir a pessoa e respeitosamente ouvir. Fase 3, contra-argumentação, quando necessário. Fase 4, explicar da maneira mais clara possível o que você quer. Quais são as metas, quais são os objetivos, qual é o pode e não pode. O que você espera da pessoa, de maneira muito clara. Pedir para ela repetir isso, para ter certeza que ficou claro, que ela entendeu de fato o que é dela esperado. Fase 5, estender a mão. Você diz para ela, como é que eu posso te ajudar? Então eu estou falando com um colaborador cronicamente atrasado.
mostro o espelho da folha a ponto, tudo, tá? Escuto as justificativas dele, contra-argumento, digo o que eu quero, pontualidade absoluta, a não ser em caso motivo de força maior. E aí eu digo para ele, como é que eu posso te ajudar? Vou te dar uma ideia, um despertador perto, um longe. Estou ajudando, eu dei uma ideia. Olha aqui o livro do Alan Santana, sobre gestão do tempo, Tempo e Sucesso. Tá? Compre meu livro. Tá? Quem tiver interesse nos meus livros, manda um WhatsApp lá, a gente manda pelo correio. Disponível Tempo e Sucesso e Disciplina, o caminho da vitória. R$ 39,90 qualquer um, frete gratuito. Se tiver interesse, manda lá um WhatsApp pra gente. Mas enfim, de alguma maneira oferecer ajuda para a pessoa. César, quando um homem mostrava medo em batalha, hesitação em batalha, ele dava uma baita de uma bronca, não pode hesitar, né? Na legião romana, o soldado virava de lado para o outro assumir a frente. A hora que tava, o centurião tocava o apito, fazia parte das manobras, né? O pessoal que estava na primeira linha, na linha de frente, virava de lado e o cara de trás tinha que assumir para fechar qualquer brecha. E acontecia do cara de trás hesitar, a ponto do terceiro da fila ter que empurrar o cara. Tá? César estava sempre de olho. Pegava o cara pelo colarinho e vem cá. Primeiro ia discutir valores. É muito importante na hora do feedback discutir valores da organização. Okay? Então eu lembro de um líder de logística, precisou cobrar, precisou fazer uma crítica a um colaborador, que disse, nós temos um valor aqui. Logística reversa inferior a 0,1%. O que é logística reversa? É vai e volta, mandou para o endereço errado. Cumprimento e prazo, tanto por cento. Então eles tinham valores. César chamava o cara lá e dizia, nós romanos não sentimos medo. Nós provocamos medo. Nós não hesitamos. Discutia valores e tal. Avisava o cara das consequências de repetir aquele absurdo de hesitar. Tá? Que era expulsa com desonra do exército romano. Mas aí ele estendia a mão. Tá vendo esse cara aqui? Ele vai ser teu tutor. Ele vai te ensinar como é ser um soldado romano. Né? Você vai ter 2 semanas de treinamento com esse cara aqui. Tá? Então ele estendia a mão. Eu cobro, eu estendo a mão. Tá? Aquela moça que desempenho operacional fantástico, mas fazia muito fofoca. A gente emprestou para ela o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lê esse livro. Tá? Daqui a um mês a gente conversa sobre ele. E é para ler. Tá? A gente está ajudando ela. Tá? Então eu cobro, mas eu estendo a mão. E finalmente a última etapa da crítica é o compromisso. Compromisso em que sentido? É uma técnica chamada compromisso ativo. Quais são os compromissos mais fortes? Não são aqueles em que eu testo para a pessoa fazer alguma coisa, ou mando ela fazer alguma coisa e ela não diz nada. São aqueles em que ela se manifesta. Veja, eu tirava um menino de sala. Eu dei aula há muitos anos. Aí o piá vinha se desculpar comigo. Aí todo sem graça, né? A pessoa queria me desculpar e tal. O que eu dizia? Suas desculpas são muito educadas. Mas isso não me ajuda. Não? Não. Não é isso que eu quero de você. Não? Não. O que eu quero de você? O piá pensava. Que eu não faça de novo. Entendeu? Aí eu perguntava para ele, então fulano, vai acontecer de novo? Eles desviavam o olhar. Fulano, olha para mim, vai acontecer de novo? Não. Tem certeza? Sim. Veja a diferença. O professor chega para o aluno, isso não pode acontecer de novo. Pode ir. O que esse aluno falou? Nada. A gente chama isso de compromisso passivo. Como é que eu fortaleço o compromisso? Eu conduzo o meu interlocutor, no caso o meu liderado, a manifestar-se. Através do quê? De pergunta. Então todo feedback, ele vai ser mais eficaz, feedback negativo, se eu terminar com perguntas. O cara está cronicamente atrasado. Seguir todas as etapas da crítica. Todas. No final eu digo para ele, então não quero mais que se atrase. Amanhã é preciso chegar no horário. Todos os dias no horário. Pode ir. O que esse cara falou? Não falou nada. Como é que eu torno mais forte esse feedback? Fulano, você estará aqui no horário amanhã? Se ele não responder nada, você insiste. Eu fiz uma pergunta, fulano. Você estará aqui no horário amanhã? Sim. Depois de amanhã? Sim. Vamos precisar falar sobre isso de novo? Não. Veja, eu levei ele a se manifestar, a gente chama isso de compromisso ativo. A construção de compromisso é mais forte quando eu, através de uma pergunta ou mais perguntas, conduzo o meu interlocutor a manifestar-se em relação àquilo que eu estou solicitando. Pessoal, vamos a alguns avisos aqui, daí a gente fecha a nossa live. Tá? Agradeço imensamente a participação de todos vocês aqui. Primeiro aviso, tá? Quem tiver interesse nos meus livros, manda um WhatsApp lá, uma mensagem, aquele telefone que eu deixei como mensagem ali, 419-9102-0327. Tem no meu Instagram, tem meus contatos lá também. Sigam a gente, tem o link do meu, na bio do Instagram, tem o link do meu canal no Telegram. Sigam a gente também lá no YouTube. As empresas que tiverem interesse em treinamentos em liderança, entrem em contato com a gente. E um último aviso muito importante. Amanhã de manhã eu vou lançar um curso chamado Sharp Mind, mente afiada, em inglês.
curso é em português, ok? Mas o nome do curso é Sharp Mind. É um curso online de 4 horas que vai acontecer no dia 20 de fevereiro, pela manhã, das 9 às 13, tá? Eu vou publicar em todas as minhas redes sociais lá, quem me acompanha vai achar facinho, quem quiser me manda um WhatsApp, eu mando, ficha de inscrição, etc. Qual é o objetivo desse curso? Nós vamos discutir estratégias, técnicas para aumentar sua inteligência. A maioria das pessoas do ponto de vista neurológico, está sendo subaproveitada. Tá? Basicamente, o que a gente vai propor e discutir no curso? Nós vamos discutir conceito de inteligência, fatores que afetam a inteligência, teoria das inteligências múltiplas, e aí o núcleo do curso, qual é? Aquilo que a gente chama de neuróbica. Neuróbica é um conjunto de exercícios que a gente adiciona ao cotidiano e que aumentam a produção de neurotransmissores, fazem nascer dendritos em neurônios, fazem nascer novas, não nascem neurônio, mas surgem novas conexões. Você altera seu cérebro do ponto de vista das conexões elétricas e ganha inteligência, ganha desempenho. Tem muitos estudos sobre isso. Até poucos anos acreditava-se que na minha idade fosse impossível aumentar a inteligência. Eu tenho 54. Até poucos anos, repito, até uns 20 anos atrás, acreditava-se que na minha idade fosse impossível aumentar a inteligência e que o máximo que eu pudesse fazer, através de um aumento de cultura, mascarar um processo de declínio. Não é verdade. A gente sabe hoje que qualquer idade é possível crescer muito em habilidades mentais. Tá? Nós vamos falar sobre o impacto do estresse na inteligência, aquilo que a gente chama de equação de desempenho, evidentemente inteligência emocional. Qual é o objetivo do curso? Fornecer a você instrumentos para você aumentar a profundidade de raciocínio, potência, profundidade de raciocínio, poder de concentração, memória, criatividade. Tá? Volto a repetir, é um curso online de 4 horas, o preço é muito acessível. Quem tiver interesse, manda lá pra gente ou vai ver nas redes sociais. Amanhã de manhã eu começo a divulgar esse curso online que acontece, repito, no dia 20 de fevereiro pela manhã, das 9 às 13, curso Sharp Mind. Estão todos convidados a participar. Mais uma vez eu agradeço imensamente a presença de vocês. Deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui para mim. Tá? Não, beleza. Vamos ao fechamento aqui. Pessoal, liderança não é um passeio no parque, vocês sabem disso tão bem quanto eu. Tá? É um processo contínuo de desenvolvimento. Quando a pessoa tem sucesso como líder é profundamente gratificante e quando não tem é muito sofrido. Liderança não é uma situação de meio termo, é vencer ou perder. Okay? Então, quando você assume uma posição de liderança, é fundamental que você alcance sucesso. Isso é possível. As dificuldades que você enfrenta foram enfrentadas por outros no passado, estão descritas na literatura, já foram enormemente discutidas por consultores como eu e outros que trabalham com isso. Ou seja, a gente não precisa reinventar a roda. Eu costumo brincar com os meus clientes, eu trabalho com isso há 20 anos, que até hoje, e é verdade, em liderança, ninguém me trouxe um problema que já não estivesse na literatura. Então, a natureza humana é essa, e a gente pode aproveitar a experiência dos que nos antecederam para superar os desafios com os quais nós lidamos agora. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês na live. Ela vai ficar gravada lá no IGTV, para quem quiser acompanhar depois. Tá? Nos sigam nas redes sociais e participe do curso Sharp Mind. Amanhã de manhã eu começo a publicar a divulgação nas minhas redes. Um grande abraço, muito sucesso e até a próxima.